Boa noite, amados e amadas de Deus. Saúdo todos os irmãos e irmãs. Saúdo também a todos os mesques, também aqueles que nesse momento estão em adoração, que desde o dia 25 de março estamos aí em adoração 24 horas por dia, com revezamento entre as nossas paróquias. Estamos aí clamando pelo fim dessa pandemia, rezando pelos doentes e pelos enlutados e pelas almas perdidas por essa pandemia. Então, saúdo mais uma vez a todos e a todas, na graça e na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu me chamo Rosane Nunes Bertoli, estou como vice-coordenadora dos ministros extraordinários da Sagrada Comunhão da Arquidiocese de Curitiba. Pertenço ao Santuário Nossa Senhora do Carmo e atuo aqui como ministra extraordinária já há 12 anos. Bom, estando nesse mês de outubro, nada mais propício do que falarmos de missões. E surgiu então a ideia de conhecermos o desenvolvimento da missão em nossa igreja, como ela chegou até nós hoje. E aí, quando se fala em história da igreja, ela tem muito a nos contar. E cada vez que descobrimos coisas novas, nos encantamos ainda mais com ela. A contribuição que esses primeiros missionários deram à igreja e à civilização é de um valor incalculável. O objetivo também é dar algumas dicas de leituras tão importantes que nos ajudam tanto em nossa caminhada. Então, tudo que vou falar aqui está baseado em acessos científicos através de livros e artigos. Desejando fazer alguma pergunta, é só deixar aí nos comentários. Eu vou mostrar alguns livros que eu utilizei para fazer esse estudo. Utilizei os Trilhando os Caminhos da Missão, do professor Joaquim de Andrade, que foi meu professor na faculdade, é doutor em Ciências da Religião, mestre em Antropologia Social, formado em Filosofia e Teologia. É da editora Intersaberes. O volume da História da Igreja Antiga, da Média e da Contemporânea do professor Felipe Aquino, que é um dos maiores escritores da igreja do nosso tempo, grande teólogo que conta a história da nossa igreja de uma forma bem elaborada e com grandes detalhes. O documento de Aparecida também usei, o Catecismo da Igreja Católica e o Sacrosanto Concílio, Concílio Vaticano II. Para mim foi muito especial em fazer esse estudo e conhecer como se desenvolveu a história da missão em nossa igreja, rica em detalhes que às vezes escapam do nosso conhecimento. Espero que seja especial para você também. Então vamos pedir para que o Espírito Santo, que nos enriquece com a sua presença, para que venha nos dar uma noite com a sua graça, abrir a nossa mente e suscitar aquilo que deve ser informado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Muito bem. Muitos se perguntam como serão as coisas após a pandemia. Se fala tanto em novo normal, não é mesmo? Em se tratando de missão, como será a missão? É um momento realmente de perguntas. Qual é a minha missão nesse mundo? Estando passando por essa pandemia que mata os filhos inocentes de Deus, coisa que nunca esperávamos, e estamos aí, sobrevivendo a tudo isso, e aí nos perguntamos, qual é a minha missão? E o tema desse ano para o mês missionário é a vida é missão. Enquanto eu respiro, eu vivo a minha missão. Mas é bom também olharmos para o passado e ver que a missão na nossa igreja nunca foi a mesma, porém sempre permanente. E é isso então que eu gostaria de convidá-los a fazermos juntos uma viagem pelo desenvolvimento da missão em nossa igreja. Eu vou minimizar aqui minha tela, porque eu preparei uns slides e daí nós vamos seguindo aqui e dando início já. Então, já dos primeiros séculos, é o período chamado de testemunho do cristão.
é o período apostólico, e aqui a missão cristã dá os seus primeiros passos. A igreja vivia na sombra do Império Romano, o cristianismo apresentava um Deus unitrino, diferente do povo que adorava um panteão de deuses, e isso então ameaçava o Império Romano. Tudo era culpa dos cristãos, eram acusados pelas calamidades públicas, por crimes imaginários na cabeça do povo. Vieram então as perseguições sangrentas, os cristãos foram encarcerados, deportados, executados em massa, expostos aos animais ferozes, decapitados, crucificados e queimados vivos, sem distinção de sexo nem idade. Segundo Tertuliano, um autor cristão da época, as mortes dos cristãos eram como uma semente que se espalhava. Quanto mais cristãos morriam, igualmente cresciam. Então, perder a vida naquela época era algo esperado pela maioria dos cristãos, ainda que não a desejassem, mas se necessário fosse, estavam aí preparados por amor ao reino de Deus e testemunhar Jesus. Então, milhares de cristãos deram a vida por Cristo, sem vingança e sem ódio a seus inimigos, sendo considerada então a Igreja da Paz. Muitos carrascos se convertiam diante dos massacres nos anfiteatros romanos. Eram corajosas testemunhas de fé diante dos tribunais. Iam para o martírio com o rosto coberto de glória e beleza, como Santo Inácio, Santa Perpétua e Felicidade, Santa Cecília, São Justino, entre outros. E aí são lembrados então na Santa Missa. Coragem e determinação foi o que tiveram. Também são chamados de os pais da Igreja. Foram eles que firmaram o conceito da nossa fé, formulando dogmas e combatendo heresias. E são os responsáveis pela tradição da Igreja. Tinham um forte zelo missionário em transmitir a boa nova, e é isso então que fez a Igreja triunfar. Diante das perseguições, se encontravam nas catacumbas. É o período da clandestinidade nas casas da periferia. Então a Igreja traz nesses 3 primeiros séculos o modelo da missão do martírio, proclamando a boa nova na clandestinidade. Em 230, a comunidade de Roma começa a usar o latim em vez do grego. E aqui nós temos algumas datas históricas. Com o Édito de Milão pelos Augustos Constantino e Licínio, em 313, o cristianismo é oficialmente reconhecido como religião, acumulando assim uma série de privilégios. Nos escudos dos soldados, agora a águia dá lugar ao monograma XP. Os cultos agora são nas grandes igrejas, e aí nós temos a igreja de Latrão. Em 321, o domingo é introduzido no calendário do Império. Em 375, o imperador Graciano renuncia ao título de Pontifex Maximus, e aí os papas assumem o título de Sumo Pontífice, que prevalece até hoje. Em 385, com o Édito de Tessalônica por Teodósio, a religião cristã fica sendo a oficial do Império Romano. E aí nós temos 2 situações. Uma boa porque agora os cristãos não são mais perseguidos, e outra não tão boa assim, porque a conversão se tornava em massa, mas continuavam com as mesmas práticas pagãs. Todos passavam a ser cristãos, mas não agiam como tal. E aí, em 391, Teodósio proíbe os cultos pagãos. E aí os fiéis, então, procurando viver mais intensamente a sua fé, retiram-se para o deserto. Eram chamados de monges, também de padres do deserto, que buscavam ouvir a voz de Deus e unir-se a ele. Surge então um movimento monástico na tradição cristã e de grande importância na tradição patrística, tornando-se assim o modelo ideal para a missão. É época de muitos dogmas, de muitas heresias, dos concílios e dos gigantes da igreja, de seus grandes ensinamentos, o que chamamos de doutores da igreja. Foram os guias da humanidade, como Santo Agostinho, que deixou o maior número de obras, como A Cidade de Deus, sendo um livro de cabeceira de muitos imperadores.
Confissões também é dele e tantos outros. Temos aí São Jerônimo, o grande tradutor da Bíblia para o latim, São Leão Magno, com seus grandes sermões, sendo o primeiro papa a ser chamado de Magno, enfim, tantos outros. E aí, com o fim do Império Romano em 476, e aqui nós já deixamos a Idade Antiga e agora entramos na Idade Medieval, a Igreja Católica fica sendo a única instituição organizada que não sucumbiu às invasões bárbaras, assumindo muitas funções, entre elas as assistenciais. E aí, no início do século VI, surge na Itália o monaquismo beneditino, fundado por Bento de Núrcia, onde a oração é transformada em trabalho e trabalho em oração. Dá-se então o florescimento do monaquismo com o mosteiro de Monte Cassino, que torna-se um centro exemplar para o monaquismo europeu e vai contribuir decisivamente para a expansão do mundo todo. Os mosteiros se tornam então faróis de evangelização e de ciência. A função dos monges era fazer traduções, transcrever e copiar livros e documentos históricos, os chamados monges copistas. Trabalhavam nas bibliotecas, nos campos e nas oficinas, cultivavam bosques e terrenos. Realizavam ações sociais e educativas, criavam escolas, transmitiam e interpretavam a herança cultural greco-romanas, adaptando aos ideais cristãos, cuidavam dos peregrinos e dos doentes. E aqui nós podemos ver que através da santidade de um homem, olha quanta coisa que aconteceu na igreja e no mundo. A obra de São Bento continua aí até hoje. É também considerado o patrono da Europa. Monte Cassino suportou várias invasões, mas a pior delas foi a da Segunda Guerra Mundial, onde as forças aliadas bombardearam e destruíram Monte Cassino por completo. O século VIII foi também um período marcado pelas conversões em massa, criando assim uma identidade específica da cristandade, principalmente no Império de Carlos Magno, entre os anos de 742 a 814, que foi o grande defensor dos dogmas católicos, marcando assim a era carolíngia. Os monastérios, nesses séculos, não foram só o centro da cultura e da civilização, mas igualmente da missão. O Império Carolíngio, no século IX, tinha se enfraquecido e novas disputas aconteciam na Europa. Nessa época, a Europa já estava cheia de mosteiros, conventos e abadias. E aqui nós não podemos deixar de falar de uma das principais abadias, que é a abadia de Cluny, fundada pelo bem-aventurado Bernon em 909, que queria restaurar a observância da Ordem de São Bento. Aí um afortunado doa as terras na região de Borgonha, na França, e ali é construída a maior abadia da Europa, que se transformou no modelo da alma da Idade Média. Os seus monges e abades eram tão venerados pelo povo fiel que neles viam um exemplo que deveriam imitar. Cluny era a plenitude da missão civilizadora, deu ao mundo uma civilização superior. Enquanto uns salmodiavam e meditavam, outros desmatavam os bosques, outros eram calígrafos e pintavam iluminuras, enquanto mais outros entalhavam estátuas, faziam mosaicos, trabalharam o ouro e a prata, outros compunham músicas. Esses artistas não pediam salário nem glória, e assim estão entre os maiores mestres da mais completa e eloquente das artes, a arquitetura. Os primeiros elementos góticos nasceram em Cluny. Contava também com espaço para pousada e um hospital. Cluny contribuiu muito para a reforma gregoriana, garantindo um lugar fundamental que a liturgia deve ocupar na vida cristã. Os monges se dedicaram com amor e grande cuidado à celebração das horas litúrgicas, ao canto dos salmos, a procissões tão devotas quanto solenes e, sobretudo, à celebração da Santa Missa. Promoveram também a música sacra, enriqueceram o calendário litúrgico de celebrações especiais, como, por exemplo, a dos fiéis defuntos.
incrementaram o culto a Nossa Senhora. Os monges de Cluny estavam convencidos de que a liturgia na terra era a participação na liturgia do céu. Dali saiu grandes santos e papas. Cluny influenciou muito a política e a história da Europa na época. Aconselhava papas e autoridades da corte. Infelizmente, Cluny caiu nas mãos da Revolução Francesa, que, como resultado de um ódio feroz pela religião católica, Cluny foi saqueada, destruída e foi usada como pedreira, sendo desmantelada em 1823. Alguns abades deixaram a comunidade de Cluny para viver uma ordem beneditina com mais simplicidade e austeridade. E aí fundaram a ordem cisterciense em 1098 no Vale do Cister. Partilhavam a mesma pobreza, o mesmo trabalho, a busca do único e necessário e a oração e o louvor. Tinha uma vida, portanto, profundamente contemplativa, orando e trabalhando. Uma figura importante é São Bernardo de Claraval, grande inspirador da ordem cisterciense, que se expressava em sua teologia mística, na liturgia e na arquitetura, e também no controle da economia das comunidades. Sua devoção para com a Virgem Maria era incomparável. É dele a oração, ó clemente, ó piedosa, ó doce Virgem Maria, invocações essas que foram acrescentadas ao final da oração do Salve Rainha. Pregou a Segunda Cruzada. Os cistercienses foram os primeiros a usar a energia da água para moer o trigo e peneirar a farinha. Aprimoraram também a sabedoria na elaboração do vinho, o que fez o avanço na região de Borgonha no que se refere aos vinhos. Mais tarde, Dom Perinon, um monge beneditino, é conhecido por muitos historiadores como o inventor do champanhe. Em 1662, outros monges saíram de Cister para terem uma vida ainda mais contemplativa e se instalam na região de Trappes, na Normandia, e fundam a abadia Notre-Dame de la Trappes, e são chamados de trapistas. Então, Cister se expandiu com ramificações em duas ordens, a ordem cisterciense e a ordem cisterciense da estrita observância, que são os trapistas, que vêm da abadia Notre-Dame de la Trappes. Cada qual com suas características próprias e contribuições específicas, mas com a consciência de partilhar o mesmo carisma e uma mesma missão conjunta na obra de Deus. Ambas as ordens estão presentes aqui no Brasil. Um exemplo é Dom Orani Tempesta, cardeal do Rio de Janeiro, que é um cisterciense. Aqui próximo a Curitiba, em Ponta Grossa, nós temos a Abadia da Ressurreição, da Ordem Cisterciense, e a Abadia dos Trapistas, em Campo do Tenente. Aqui temos a diferença de Cluny e Cister. A estrutura da Abadia de Cluny é mais pomposa, Cister é mais modesta. A cor da roupagem de Cluny é escura, de Cister é clara. Cluny se dedicou mais ao estudo da liturgia e Cister na prática da agricultura. E aqui eu gostaria de tomar o livro do professor Felipe Aquino, da História da Igreja na Idade Média, na página 271, onde ele relata algumas palavras de Henry Goodell. Henry Goodell foi presidente da Faculdade de Agricultura de Massachusetts. Ele diz o seguinte, abre aspas, o trabalho desses grandes monges duraram um período de 1500 anos. Eles salvaram a agricultura quando ninguém mais podia fazê-lo. Eles praticavam-na sob uma vida nova, em novas condições quando ninguém mais podia cuidar. Nós devemos a restauração da agricultura de uma grande parte da Europa aos monges. Sempre que eles chegavam, convertiam o deserto em um campo cultivado, eles desenvolviam a pecuária e a agricultura, trabalhando com as próprias mãos, drenando pântanos. Fecha aspas. Então, a gente vê que além das atividades religiosas, eles também contribuíram para o desenvolvimento de uma região e de um povo. E aqui também nós não podemos esquecer da escolástica, que contribuiu muito nessa época para a fé cristã. O conhecimento das coisas divinas, fé e razão. A teologia era a ciência por excelência. É dela que tudo partia e para a qual tudo se encaminhava. Temos aí as grandes obras deixadas por Santo Anselmo, o pai da escolástica,
as de São Tomás de Aquino, o príncipe da escolástica com a sua Suma Teológica, também as de Santo Alberto Magno, o doutor universal, São Boaventura, entre outros. Também temos que lembrar que a Igreja sempre valorizou a presença da mulher no mundo. E nessa época, no século XII, nós temos Hildegarda de Bingen, uma mulher extraordinária, mística beneditina, médica cientista, conselheira de bispos e imperadores, seguiu influenciando a espiritualidade católica da época. Então, o Papa Bento XVI, em 2012, proclamou Santa Hildegarda como doutora da Igreja, reconhecendo o valor feminino na história da Igreja. No início do século XIII, tivemos os fundadores das ordens mendicantes. A época aqui é de um desenvolvimento desmedido e uma civilização materialista. O aparecimento dessas ordens foi o acontecimento mais notável na vida íntima da Igreja na época. O imenso êxito que os mendicantes alcançaram prova que eles corresponderam às expectativas do seu tempo. Viviam em grande parte de esmolas, eram pregadores itinerantes, mas integrados no seio da Igreja. Cultivavam a pobreza não só individual, mas também a comunitária. Viviam de trabalho manual ou de esmolas. Provavelmente todos eram leigos no início. Estabeleciam em centros populosos, diferente de clã e cister. E não foi só no plano da reforma moral e nas suas lutas temporais que os mendicantes ajudaram. Eles foram também os instrumentos de uma nova concepção da Igreja e do seu papel, a Igreja das Missões. Entre as ordens mendicantes, vamos ficar com os franciscanos e dominicanos. Para os franciscanos, a ênfase era a vida de testemunho e imitação da paixão de Cristo, através da pobreza austera, com apostolado ou trabalho missionário. Tinham como fundador Francisco de Assis, que todos nós conhecemos. Para os dominicanos, a ênfase era apostólica. A evangelização estava na pregação. Tinham a regra de Santo Agostinho, enfatizavam a escolaridade e a pregação do clero, tendo como fundador Domingos de Gusmão. Então, com esse período da Idade Média, acontece a missão em duas tarefas: evangelização e catequização. Engana quem diz que a Idade Média é o período das trevas. A Idade Média marcou a civilização da Europa, com suas grandes catedrais, hospitais, orfanatos, hospedarias, universidades que nasceram ao lado das catedrais e dos mosteiros. A primeira universidade do mundo ocidental foi a de Bolonha, em 1158, na Itália, fundada pela Igreja Católica. Depois temos a Universidade de Paris, a Sorbonne, que surgiu da Escola Episcopal da Catedral de Notre-Dame. Depois Oxford, na Inglaterra. Temos também a de Salamanca, que é a universidade mais antiga da Espanha, e tantas outras. Ensinavam nessas universidades medicina, direito, línguas, artes, ciências, teologia e filosofia. Então, a Idade Média, com a colaboração da Igreja, trouxe a maior contribuição intelectual para o mundo, o sistema universitário. Nos séculos XV e XVI, parece ter sido de tumultos e também de novidades, não somente para a Igreja, mas também para o mundo, porque foi marcado aí por descobrimentos de novos continentes, guerras, novas culturas e protestos. Enquanto a Inglaterra e a França permaneciam em plena Guerra dos 100 Anos, Portugal e Espanha se dedicaram às grandes navegações. A Igreja, com seus problemas internos e com tensões graves que deram origem à Reforma Protestante, já no século anterior, com as ideias do sacerdote John Wycliffe, considerado como precursor da Reforma Protestante, que contestava alguns dogmas da Igreja e pregava novas ideias, sendo seguido pelo sacerdote da Boêmia, Jan Hus, e o teólogo francês João Calvino, que levava novas ideias para Genebra. E também com Henrique VIII, que rompeu com a Igreja Católica,
por não ter tido autorização para cancelar seu casamento com Catarina de Aragão, implantando a Igreja Anglicana na Inglaterra. E culminando então com Martinho Lutero, que ao pregar as 95 teses na porta da igreja do Castelo de Wittenberg, o protestantismo é uma realidade na Europa. Porém, se levantaram grandes homens e mulheres que queriam a reforma na igreja, mas não romperam com ela, como Inácio de Loyola, que combateu o protestantismo de uma forma pacífica e intelectual, como também Francisco Xavier, Francisco de Paula, Felipe Neri, Teresa de Jesus, João da Cruz, Francisco de Sales, Pedro Alcântara, Carlos Borromeu, entre outros. E aí acontece o Concílio de Trento, que dali saiu uma igreja tão forte, que há muito tempo não se via. Então, com a queda de Constantinopla pelos turcos em 1453, fez com que se procurasse novos caminhos para as Índias. Os turcos otomanos fecharam o Estreito de Bósforo, impedindo a travessia da Europa para o Oriente. E aqui nós já estamos na Idade Moderna. Em 1492, Cristóvão Colombo, na tentativa de chegar às Índias, se perde e chega nas Bahamas. Vasco da Gama, em 1498, finalmente chega às Índias. E em 1499, Américo Vespúcio chega nessas terras e ainda realiza mais 3 viagens até convencer a corte portuguesa que essas terras são o Novo Mundo. E aí essas terras recebem o nome de América, em homenagem a esse grande navegador italiano, Américo Vespúcio. Nessa época, a Ordem de Cristo recebeu a motivação para levar a cruz de Cristo para além dos mares desconhecidos. Essa cruz, então, foi erguida nas velas das caravelas portuguesas e espanholas e ficou sendo um símbolo nacional de Portugal, fundada pelo Papa João XXII em 1319, sucedendo a antiga Ordem dos Templários. Então, a descoberta do caminho marítimo para as Índias e outros lugares, iniciada pelos navegadores portugueses e espanhóis, trouxeram novas descobertas. E assim dá-se início, então, a uma nova forma de missão. Com a expansão ultramarina dominadas por Portugal e Espanha, a Igreja realiza com esses 2 países uma aliança chamada Padroado. Então, a Santa Sé concedia aos soberanos católicos certo poder em assuntos religiosos, como nomear bispos, conferir benefícios eclesiásticos, receber dízimos das igrejas sob sua jurisdição. Em contrapartida, o rei padroeiro deveria construir e prover as igrejas com todo o necessário para o culto. Então, a Espanha fica com o Ocidente, com as Américas, e Portugal com o Oriente. Em 1492, se plantou a primeira cruz nas Américas, em Santo Domingo. Em 1513, foi fundada a primeira diocese americana em Darién, no Panamá. A Catedral de Santa Maria Maior, em Santo Domingo, é a mais antiga catedral das Américas, sendo construída em 1521 a 1537. Criada em 1538, a Universidade de São Domingos é historicamente a primeira universidade das Américas. Mas o interesse dos espanhóis se encontrava mesmo era na região chamada Nova Espanha, o que hoje nós chamamos de México, e mais tarde na região peruana, dominada pelas culturas astecas e incas. Os missionários, tanto dominicanos quanto franciscanos, tinham grande dificuldade nessa missão, porque esses índios ofereciam sacrifícios humanos e adoravam muitos deuses. Em 1531, temos a aparição de Nossa Senhora de Guadalupe. A evangelização aqui foi realizada por meio do modelo conventual, no qual um pequeno grupo de missionários, vivendo numa comunidade, estabeleciam um convento com as famílias espanholas e índios, vivendo juntos numa nova aldeia cristã que contava com uma igreja, uma escola, um hospital e um orfanato. E assim todo esse continente americano, desde o México até a Argentina, foram colonizados pela Espanha, falando um único idioma, o espanhol.
Em 1622, o Papa Gregório XV estabelece a Congregação para a Evangelização dos Povos, a Propaganda Fidei, no intuito de sustentar e coordenar todas as obras missionárias. Então, Portugal ficou com o Oriente. E aqui nós temos que ver que, como São Tomé e São Bartolomeu já haviam estado na Ásia, e em que então já existia toda uma cultura e uma civilização, o meio utilizado aqui foi do diálogo como sujeitos iguais. E aí nós temos a pessoa de São Francisco Xavier, que foi o grande missionário que teve a missão de estabelecer e manter a fé em todo o Oriente, sendo considerado o pai da missão. Cuidava dos doentes por onde caminhava. Houve uma troca entre dois países nesse acordo do padroado. As Filipinas foi dada à Espanha e recebeu o nome do rei espanhol Filipe II, Filipinas, sendo o único país da Ásia majoritariamente cristão. E o Brasil, então, foi dado a Portugal, devido à sua importância na descoberta pelos portugueses. E assim se explica, com esse acordo do padroado, o porquê que nós somos o único país da América do Sul que falamos uma língua diferente, o português. Então, os portugueses chegaram aqui no Brasil em 1500 com 17 sacerdotes, entre eles estava o Frei Henrique de Coimbra, grande missionário, frei e bispo franciscano, que celebrou a primeira missa na terra de Vera Cruz. E aqui nós não podemos deixar de identificar o sentimento católico das autoridades portuguesas, tanto que o primeiro ato foi a Santa Missa. Vemos também nas identificações dos lugares, Cabo de Santo Agostinho, São Salvador, São Sebastião do Rio de Janeiro, São Vicente, né? O método utilizado aqui era o de aldeamento, consistia em contato direto com os índios. Porém, a evangelização só vai se intensificar no Brasil com a chegada dos missionários da Companhia de Jesus, fundada por Inácio de Loyola em 1534. Então, os primeiros jesuítas chegou ao Brasil em 1549, entre eles o padre Manuel da Nóbrega. Em 1663, chega o jovem seminarista José de Anchieta, com 19 anos. E aqui nós temos um novo modelo de missão, as reduções, que consistiam em um modelo civilizador e evangelizador, reuniam os índios em um espaço onde ensinavam música e catecismo. Os índios também recebiam formação profissional, religiosa e cultural. Então, o principal objetivo era a formação cristã integral do povo. O primeiro bispo do Brasil foi Dom Pedro Fernandes Sardinha, em 1551, tendo Salvador como a primeira diocese, desmembrando-se da Arquidiocese de Funchal. Em 1556, Dom Fernandes Sardinha foi capturado e devorado pelos índios caetés. Então, fundado em 1582, o Mosteiro de São Bento, da Bahia, é o primeiro mosteiro beneditino do mundo fora da Europa e o primeiro das Américas no Novo Mundo. É também chamado de Arquiabadia de São Sebastião da Bahia e Arquicenóbio do Brasil. Com um laboratório científico avançado em técnicas de restauração em documentos antigos, sua biblioteca guarda muitas obras raras. A história desse mosteiro está muito ligada à história do Brasil, tanto que em 1808, quando Dom João VI chegou ao Brasil, se hospedou primeiro em Salvador, ficando nesse mosteiro. Também no século XVII, serviu de enfermaria durante o período da peste espanhola. No século XVIII, acolheu as vítimas da Guerra dos Canudos e, na ditadura militar, escondeu muitos jovens, salvando das torturas e das mortes. Então, nós podemos ver que os mosteiros não são um lugar impenetrável ou que ficam alheios aos acontecimentos no mundo exterior. Quando a humanidade está em perigo, eles são os primeiros a usar a caridade e proteger o povo de Deus. Então, chegavam cartas ao Papa, tanto dos missionários espanhóis quanto dos portugueses, dos maus tratos que os índios estavam sofrendo pelos colonizadores. Então, já em 1537, o Papa Paulo III
proibiu a escravidão no Novo Mundo sob pena de excomunhão, deixando claro que os índios têm alma imortal como os brancos. E excomunhão naquela época era estar fora da sociedade. Em 1793, o Haiti é o primeiro país a dar liberdade aos escravos. E aí o Papa Leão XIII, em sua encíclica Implurimis, implora pelo fim da escravidão no Brasil e diz nessa encíclica que é profundamente deplorável que a miséria da escravidão ainda esteja acontecendo na família humana. E aí, sendo pressionada pela sociedade e pela igreja, a princesa Isabel então assina a abolição da escravatura no Brasil, só em 1888, sendo o último país a abolir a escravidão, e aí então recebe a Rosa de Ouro de presente do Papa. O elemento positivo do padroado foi a criação da propagação da fé católica no mundo todo. Outras ordens religiosas chegaram aqui no Brasil no final do século XVI, como carmelitas, beneditinos, entre outros, fundando aí mosteiros, conventos, escolas, hospitais, como as Santas Casas, existentes em quase todas as cidades do nosso país. E aqui também nós não podemos deixar de falar da Companhia de Jesus. Esses padres jesuítas, que além de outras atividades, eram também ligados à ciência e também à astronomia. As catedrais de Bolonha, Paris, Florença e Roma, nos séculos 17 e 18, foram como observatórios solares. A finalidade deles era encontrar a data exata da Páscoa, e aí que gerou também outras descobertas. E aqui eu gostaria de trazer um artigo científico do Castelo Histórico, onde diz que, abre aspas, esses jesuítas contribuíram para o desenvolvimento dos relógios de pêndulo, dos pantógrafos, dos barômetros, dos telescópios refletores e dos microscópios, e trabalharam em campos científicos tão variados como o magnetismo, a ótima e a eletricidade. Observaram em muitos casos, antes de qualquer outro cientista, as faixas coloridas nas superfícies de Júpiter, a nebulosa de Andrômeda e os anéis de Saturno. E finaliza. Fizeram esforços enormes para traduzir as obras ocidentais de matemática e de astronomia para o chinês e despertarem o interesse dos estudiosos chineses para essas ciências. Fizeram extensas observações astronômicas e levaram a cabo o primeiro trabalho cartográfico moderno na China. O interessante é que 35 crateras na Lua têm o nome de padres jesuítas. Fecha aspas. Então, ainda no século XVI, o cônego da Igreja Católica, Nicolau Copérnico, astrônomo polonês, propôs o primeiro sistema de planetas sistematicamente baseado ao redor do Sol. Ele era da ordem agostiniana. Então a gente vê aqui que a Igreja nunca foi contra a ciência, mas sim promotora, né? Nós temos também o padre Francisco de Vitória, que é considerado o pai do direito internacional, propondo leis internacionais e a teoria da guerra justa. Ele era da ordem dominicana. Então você vê que até nisso a igreja se sentou com os homens de seu tempo e deu a sua contribuição para a evolução humana. E aí nós não podemos nos calar e aceitar as barbaridades que falam que a igreja é contra a ciência. Tudo isso está aí, na história da humanidade, mas infelizmente não são ensinados nas escolas. No século XVIII, a igreja enfrenta o deísmo inglês e o racionalismo francês e as ideias dos filósofos iluministas. Passa pela turbulência Revolução Francesa e a Era Napoleônica, que quiseram desconstituir a igreja. E aqui nós já chegamos na idade contemporânea. O avanço da ciência fez apagar a fé de muitos intelectuais da época. A ordem era duvidar de tudo, colocando o homem no centro de tudo. E em meio a um liberalismo desenfreado, surge o Papa Pio IX, que em 1864, com as suas encíclicas Quanta Curis Syllabus, aponta os erros da modernidade, provocando a ira ainda maior nos intelectuais da época e alimentando o descompasso entre a igreja
e a modernidade. Então é isso, se convenceu da realização de um concílio, também pudera Trento, já tinha se passado 300 anos e muita coisa tinha acontecido no mundo e na igreja. Acontece então o Concílio Vaticano I, dura pouco tempo, menos de um ano, devido ao avanço das tropas italianas e o fim do Estado Pontifício, conseguindo aprovar somente 2 documentos, um sobre a fé e outro sobre a infalibilidade do Papa. A missão, embora estando na pauta, não deu tempo de ser aprovada. Em seguida acontece a Revolução Industrial, e com a encíclica Rerum Novarum, do Papa Leão XIII, a Igreja abraça a causa social, protege a dignidade da pessoa humana e a classe operária, enfatiza os direitos do patrão e do empregado e apresenta ao mundo a doutrina social da Igreja. Nesse tempo surge uma grande expansão missionária no mundo todo. O objetivo era enviar missionários com a motivação do plantio eclésia, implantar a igreja em terras distantes. E aí nós temos a fundação dos Irmãos Maristas, por São Marcelino Champagnat, a fundação das Religiosas do Sagrado Coração, por Santa Madalena Sofia de Bará, a fundação da Congregação dos Salesianos, por São João Bosco, Padre Lanteri funda os Oblatos de Maria e outros, né? E o Brasil, então, recebe muitas dessas congregações, especificamente no âmbito da educação. E aqui eu gostaria de trazer uma pesquisa científica de Kênia Camargo, onde ela diz que, abre aspas, entre os anos de 1890 a 1996, vieram ao Brasil mais de 1.361 instituições católicas destinadas ao ensino fundamental, a fim de ensinar às crianças não só a grade escolar, mas também a propagação da fé cristã no Brasil, o que contribuiu para que o Brasil alcançasse o maior número de católicos no mundo. Fecha aspas. E aqui vai os nossos agradecimentos a essas irmãs, a essas freiras, a esses religiosos que contribuíram para que o nosso país se tornasse o mais católico do mundo. Quem de nós não conhece um pai, uma mãe, uma irmã, uma prima, um amigo que não tenha passado pelas mãos educadoras dessas religiosas e desses religiosos? Essas crianças iriam crescer, formar família, iriam ter filhos e netos e assim iriam propagar a fé cristã católica. Além disso, surge um grande número de devoções com as grandes peregrinações. Temos aí em 1858, Nossa Senhora de Lourdes, Nossa Senhora Aparecida, a capelinha dá lugar a uma igreja construída em 1888, o que nós hoje chamamos de Basílica Velha. Em 1894, chegam os Redentoristas em Aparecida. Então, a campanha missionária surgiu em abril de 1926, quando então o Papa Pio XI aprovou que fosse realizado em todo o mundo um dia de oração e ofertas em favor da evangelização dos povos. Em 14 de dezembro de 1927, proclamou Francisco Xavier, juntamente com Santa Teresinha do Menino Jesus, padroeiros universais das missões. Xavier pregava a palavra de Deus e caminhou distâncias enormes. Teresinha meditava a palavra de Deus e nunca saiu do Carmelo de Lisieux. É como se a igreja nos dissesse: a missão se faz por oração e ação. No Brasil, com a criação do Conselho Missionário Nacional, culmina em 1972, a campanha passou a ser realizada durante todo o mês de outubro e em 1978 criadas as Pontifícias Obras Missionárias, no qual são intensificadas as iniciativas de informação, formação, animação e cooperação em prol da missão universal. No século XX, a Igreja experimenta a perseguição do nazismo, do comunismo e do socialismo, que geraram duros golpes à Igreja. Passa por 2 guerras mundiais, outros acontecimentos como a Guerra Fria, a Guerra do Narcotráfico, a Guerra na África. Surge então o Concílio Vaticano II, que é o grande marco para a Igreja Católica. Então o Papa João XXIII acha a palavrinha certa, age ornamento, ou seja, pôr as coisas em dia
e colocar a igreja para atuar nesse mundo e dialogar com ele. Então, com seu falecimento no início do concílio, o Papa Paulo VI assume o papado e decide reabrir o concílio, mas não antes fazer com que os bispos conciliares repensem como a igreja vê a si mesma. E assim o Concílio Vaticano II apresenta vários documentos, entre eles o decreto Ad Gentes, que vem ser o grande passo para as atividades missionárias no mundo atual. Esse documento foi formado por uma subcomissão de padres e teólogos, entre eles estava o então teólogo Joseph Ratzinger. Ad Gentes é o ponto inicial de reflexão para uma nova era de missão. E o Concílio Vaticano II dá um novo impulso na ação missionária da Igreja, chamando os leigos para assumir a missão como batizados e os chama então como fermento na massa. Ad Gentes apela a todos os cristãos a assumirem os compromissos não somente em suas comunidades, mas também de uma forma mais ampla, abrangendo a participação ativa na vida, na sociedade e na cultura. Diz o decreto que a igreja é enviada por Deus a todos os povos como sacramento universal de salvação, e aí então deve anunciar o evangelho a toda a humanidade. A obra missionária em si é urgente nos dias atuais, porque há muitos que ainda não conhecem o evangelho ou mal ouviram falar dele. O decreto também afirma que o principal meio de implantação é a pregação do evangelho, mas se isso não for possível, que se use então a caridade até que se chegue à oportunidade de anunciar explicitamente o evangelho. No primeiro capítulo apresenta o embasamento teológico com os princípios doutrinários da missão. No segundo capítulo destaca os aspectos práticos da missão. O documento sinaliza a importância do testemunho de vida como cristão. No terceiro capítulo trata das igrejas particulares e sua ação missionária. No quarto capítulo aborda a dimensão da formação da pessoa do missionário. No quinto capítulo aponta para a organização da atividade missionária e apela na colaboração da missão. No sexto capítulo, o tema é a cooperação missionária como dever de cada batizado. E conclui que a igreja reconhece que a missão é uma obra de Deus, a Missio Dei. Surgem então documentos missionários após o Concílio Vaticano II, que são ótimas leituras e que estão aí em livre acesso no site do Vaticano. E aí a gente pode ver os esforços dos papas em fazer que a Ad Gentes ganhasse vida, para que entrasse na cabeça do povo e assim expandir a ideia de missão. Esses documentos eu trouxe aqui, alguns desses documentos eu trouxe aqui para nós. Evangelii Nuntiandi é uma exortação apostólica do Papa Paulo VI, em 1975, onde ele diz que a obra da evangelização é um dever fundamental do povo de Deus e envolve todos os batizados. O documento é o início para um novo entendimento de missão. Christi Fidelis Laici é uma exortação apostólica do Papa João Paulo II sobre a missão e vocação dos leigos na igreja e no mundo, retoma e afirma o significado positivo dos fiéis leigos como membros do povo de Deus, sujeitos ativos na igreja e no mundo, membros da igreja e cidadãos da sociedade humana, sendo uma responsabilidade de todos. E esse pensamento de protagonistas também é dirigido aos jovens, então tem origem a Jornada Mundial da Juventude, em 1986, que vem ser uma grande convocação para a evangelização no mundo atual. Redemptoris Missio é uma encíclica também do Papa São João Paulo II, para celebrar os 25 anos da Ad Gentes, em 1990, que vem ressaltar que o missionário não tem validade de mandato, que a missão é permanente e ressalva também como evangelizar a partir do testemunho de vida. Uma mensagem do Papa Bento XVI para o Dia Mundial das Missões, em 2012, onde ele diz que o objetivo da ação missionária é fazer com que o evangelho chegue a todos os lugares da terra. E aí temos o Evangelii Gaudium, do Papa Francisco, em 2013,
que é uma exortação apostólica sobre o anúncio do evangelho no mundo atual. Ele diz que é algo que não posso arrancar do meu ser, se não quero me destruir. Então, nós vemos que com esses documentos, eles vêm nos dizer que pelo batismo, nós somos vocacionados à missão de evangelizar o mundo. E a partir do Concílio Vaticano II, a missão não está só nas mãos dos religiosos, mas também em nossas mãos como cristãos batizados. Então, logo após o Concílio Vaticano II, temos outros documentos que foram apresentados na América Latina, promovidos pelo Conselho Episcopal Latino-Americano, o CELAM. Então, esses bispos se reuniram, trouxeram esses pensamentos para as suas dioceses e os padres para as nossas comunidades. Temos aí a Conferência de Medellín, em 1968, onde diz: os leigos cumprirão mais cabalmente sua missão de fazer com que a igreja aconteça no mundo, na tarefa humana e na história. E aqui é a primeira vez que um Papa vem à América Latina. E ele vem pessoalmente dizer que é um novo começo para a Igreja da América Latina, sob a luz do Concílio Vaticano II. É uma profunda renovação espiritual, por uma generosa caridade pastoral e por uma autêntica sensibilidade social. Temos aí a Conferência de Puebla, em 1979, onde identifica os leigos como homens e mulheres da igreja no coração do mundo e homens e mulheres do mundo no coração da igreja. Então, são homens e mulheres comprometidos com a evangelização. Aqui é um período conturbado da nossa história, tanto na realidade social, econômica, cultural e política da época. Tínhamos aqui as ditaduras, torturas e guerrilhas. E o documento aponta 2 pontos importantes, que são a juventude e a educação, como sendo a evangelização no presente e no futuro da América Latina. Temos a Conferência de Santo Domingo, em 1992, onde diz que leigos e leigas são protagonistas da transformação da sociedade. Essa conferência se reuniu para preparar as linhas mestras para a nova evangelização. Então, todos os fiéis, especialmente os leigos e os jovens, são convocados para a nova evangelização. É um impulso para a renovação pastoral da igreja, como também a enculturação do evangelho na centralidade em Jesus Cristo. E aí a Conferência da Aparecida, em 2007, onde diz a maior abertura de mentalidade para entender e acolher o ser e o fazer do leigo na igreja, que por seu batismo e sua confirmação é discípulo e missionário de Jesus Cristo. Então, com o documento de Aparecida, aparece essa palavrinha, discípulos missionários de Jesus Cristo, com grandes pistas para o desenvolvimento nas pastorais e movimentos. A comunidade como comunidade das comunidades. Trata de diversos temas de todos os católicos, sobre a família, sobre a evangelização do século XXI, sobre a dignidade humana, as relações entre igreja e sociedade globalizada. É uma ótima leitura. E aí chegamos então em nossos dias atuais, onde a missão de evangelizar é entregue à nossa geração. A vida é missão na campanha desse ano. E aí nós podemos ver que na vida da igreja sempre teve uma única missão: estar intimamente ligada a Deus e levar Jesus Cristo a toda a humanidade. Primeiro derramando sangue, depois mostrando o caminho com os grandes doutores da igreja, depois com os monges que tiveram a missão de civilizar todo um povo, depois a missão passou para além dos mares, catequizando o novo mundo. E assim como uma mãe que ensina, a igreja nos ensinou, nos mostrou como se fazer para que o evangelho seja anunciado, vivido e testemunhado. Tiveram muito trabalho esses padres, esses religiosos, essas religiosas, esses papas, esses monges. E depois do Concílio Vaticano II, somos aí inseridos nesse grande desafio que é evangelizar. Daqui a 100 a 200 anos, também vamos fazer parte da história da missão, não nos bastidores, mas como protagonistas pelo batismo, na obra evangelizadora e da promoção humana. Eu vou abrir aqui a minha tela, que nós já estamos
finalizando isso. Então, entender a história da igreja é se debruçar em uma viagem que nos leva a acreditar que, quando Deus institui algo, o inimigo não prevalece, não é mesmo? Espero que vocês tenham gostado de fazer essa pequena viagem por uma pequena parte da história da nossa igreja, em que a missão foi se desenvolvendo, fazendo parte da vida humana, e agora nós somos aí chamados a nos juntar com tantos esses que nos antecederam, a evangelizar, que para nós, além de ser um privilégio, deve ser também um motivo de alegria. Essa grande missão é entregue à nossa geração, que talvez seja a missão mais importante da nossa vida e pela qual estamos aí vivendo nesse mundo. Como vai ser o caminho da missão após a pandemia? Nós não sabemos, mas de uma coisa nós temos certeza, de que Deus está no caminho como sempre esteve e sempre continuará caminhando com a igreja. Que tenhamos coragem na missão, levando em conta o testemunho desses missionários que nos antecederam e serve para nós como um estímulo a dar sempre um passo a mais enquanto missionários batizados. Eu termino então deixando uma frase de Santa Teresinha do Menino Jesus: nada é pequeno se feito com amor. Nada é pequeno se feito com amor. Eu não tenho dúvida que foi com amor que esses missionários se dedicaram na evangelização dos povos. Não só na forma espiritual, mas também na parte econômica, cultural e social. E por isso nós podemos dizer com toda garantia que a igreja, pelos passos desses missionários, foi a grande mentora do desenvolvimento humano. Por isso a nossa igreja carrega em seu nome de católica, ou seja, universal. Erra quem diz o contrário, que diz que a igreja é retrógrada, que é uma instituição falida, é porque não conhece que a nossa igreja é a grande guardiã da beleza. Eu vou ficando por aqui, espero ter fomentado em vocês a leitura desses documentos tão importantes, principalmente a Gênese e Documento de Aparecida, que são tão ricos e só vão nos fazer ainda mais apaixonados pela nossa missão. Tendo sempre em mente que a missão não é nossa, a missão é de Deus, né? Nós somos apenas empregados que o Senhor vai contratando ao longo do tempo, assim como tantos esses que nos antecederam, e que nós somos apenas colaboradores e participantes dela. Agradeço a todos pela companhia. Vamos então pedir a Deus, que é nosso Pai, que possa estender a sua mão misericordiosa aos nossos doentes, aqueles que mais precisam, dando força e sabedoria aos profissionais da saúde, para que essa pandemia acabe logo, para podermos nos encontrar novamente, voltar com nossas atividades e também para que Ele acompanhe sempre os nossos passos missionários. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Graça e paz a todos, nos vemos por aí.